Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Mano, tô aqui besta com o que eu fiz hoje. Inacreditável, inacreditável. Imagine se eu fosse o dono do produto. Hein, João Pedro? Hein, Jéssica? Imagina aí. Olha o que eu fiz em um dia. Nossa, até agora eu não tô acreditando. Não tô acreditando de verdade. Olha só, imagine se eu fosse o dono do produto. Valeu, João. Tô muito feliz, mano. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Fluminense eliminado ontem da Sul-Americana, Corinthians eliminado da Libertadores na semana passada. É isso que o Inter quer evitar. Hoje à noite o Colorado vai tentar começar bem o duelo contra o Tolima da Colômbia, que vale vaga na fase de grupos da principal competição do continente. A imagem fala por si só. O departamento médico preocupado com Moisés. Antes ele estava treinando normalmente, ou tentando. O lateral esquerdo não ficou até o fim. Ainda sente dores no tornozelo e não deve jogar. Até porque é uma partida em que o atleta precisa estar 100%. Este tipo de partido se necesita algo más. Cada uno individualmente y personalmente poner un poquito más. Porque está en juego una Libertadores más. D'Alessandro é inteligente o suficiente para saber como o time tem que jogar aqui na Colômbia. Qual o comportamento que a equipe deve ter diante de um mata-mata. Tanto é que a palavra que ele mais falou durante a entrevista coletiva foi justamente a palavra inteligência. De ser inteligente. Seremos inteligentes. Tu tem que ser ainda mais inteligente. Vai ser um jogo difícil. Parelho, mas que temos totais condições de fazer um jogo inteligente. É a segunda vez que o Inter enfrenta um colombiano na pré-Libertadores. Em 2012, o clube pegou o Once Caldas. O zagueiro Rodrigo Moledo e o capitão D'Alessandro jogaram aquela eliminatória. Em Porto Alegre, gol do Damião na vitória por 1-0. Mas quem deu show foi D'Alessandro. Na época, o argentino sofreu assédio do futebol chinês. O Beira-Rio fez um apelo. Na partida de volta em Manizales, na altitude de 2.150 metros, um sofrimento. Mas foi bom. D'Alessandro fez o primeiro gol e Tinga o segundo. O jogo acabou empatado em 2-2 e o Inter classificado para a fase de grupos. D'Alessandro volta à Colômbia para tentar repetir a história. Mata-mata, 2 jogos, 180 minutos, onde amanhã vai ser um jogo difícil. Sabemos que o Tolima em casa é forte. O capitão, o Paolo Guerreiro e o técnico Eduardo Cudê foram os mais assediados na chegada a Ibagué. Alguns torcedores do Tolima deram as boas-vindas, algo raro no futebol. A delegação levou quase 24 horas de Porto Alegre a Ibagué, contando o pernoite em Bogotá. Na viagem de ônibus, numa estrada cheia de curvas, alguns sentiram enjoo, cansaram. Mas no fim da tarde, treinaram, como se nada tivesse acontecido. Nada pode influir e nos impedir de fazer um grande jogo. Estamos preparados. Importante nessas últimas horas vai ser o descanso nosso. No fim, todos foram brindados com o belo pôr do sol ibaguerenho. Deu para carregar as baterias. O Inter totalmente focado na Libertadores e o Grêmio já garantido na fase de grupos, concentrado na final do primeiro turno do Gauchão contra o Caxias no sábado. E com a dupla de zagueiros reserva bem afinado. Os olhos grudados.
Os dedos não param? Se identificaram, né? Opa, desculpa, é que você sabe como é que é. As redes sociais estão tomando cada vez mais conta das nossas vidas e com essa dupla de zaga não é diferente. David Braz, Paulo Miranda. David, Paulo. Opa. Vamos começar a entrevista? Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Já parou para pensar quantas mensagens um jogador recebe por dia pelo celular? Tá todo mundo ali sendo treinadores, escalando time, né? Muita gente ali sabe de futebol. Em mais de 10 anos de carreira, David Braz e Paulo Miranda se acostumaram a lidar com as redes sociais. Por exemplo, nos últimos 3 jogos, formaram a dupla de zaga titular do Grêmio. Foram 2 vitórias contra Esportivo e Inter sem levar gols e uma derrota para o Aimoré. Tudo que eles leram ou ouviram nesses dias só ajudaram, inclusive as críticas mais duras. Guarda pra você aquilo dali, isso daí te dá mais força. Eu acho que a resposta, nada melhor, foi a vitória da gente ali dentro do campo. Substituir Jeromel e Kahneman não é fácil. A gente sabe da responsabilidade, mas a gente procura fazer o nosso trabalho, né? Mas uma estatística, eles se orgulham de dividir com a dupla de zaga titular. Assim como Jeromel e Kahneman, David Braz e Paulo Miranda nunca perderam um Grenal jogando juntos. E clássico, sabe como é que é? Sempre movimenta mais as redes. Olha a foto que o Paulo Miranda postou depois de anular Paulo Guerreiro no último sábado. Eu tava com sede no jogo, tava com muita sede, pô. Desejei, tava quente e desejei, né, um bom dia pro torcedor gremista. A próxima postagem agora pode ser sábado. Se essa dupla for campeã do primeiro turno, quem sabe uma tradição não pode ser imitada? O romântico beijo de zagueiros gremistas em um troféu. Pode ser uma forma, né, de comemorar, mas tem outras formas, assim. Primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, né? E para fazer a parte deles, nada melhor do que entrosamento. E eu sempre, né, ganhando, como sempre dele, né? Foi sempre assim, não. Foi que você sabe. David Braz e Paulo Miranda foram revelados na mesma época pelo Palmeiras. Estiveram mutas vezes em lados opostos. Tá muito feliz de estar jogando do meu lado, porque ele não aguentava mais perder pra mim. Agora ele tá bom, vem jogar do meu lado de novo. Tá certo, cara, tá certo. É uma honra pra mim. Mas não se engane, eles se entendem muito bem. Tamo junto, irmão. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.